Bom dia, consciência. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você esteja assistindo este vídeo, a hora que for. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre uma terapia que me foi passada pelo Dr. Kunio Hashizumi muitos anos atrás, foi 2006, eu creio, 2005, 2006 que eu fazia terapia com ele. E ele me passou essa técnica que agora eu estou conhecendo como EFT. E tem sido divulgado, para surpresa minha, uma pessoa que eu encontrei por acaso, procurando a mãe dela, a senhora Anita Novinsky, historiadora da USP. Eu encontrei a Sônia Novinsky, morando praticamente a 100 metros da minha casa em São Paulo. E ela se chama Sônia Novinsky, é uma psicanalista e ela trabalha com essa técnica chamada EFT. Eu não sei exatamente, eu não olhei até agora o que quer dizer a sigla EFT. Mas pode ser chamado de taponagem, que é um nome meio estúpido, meio bobão, ou acupuntura com os dedos, que eu prefiro do que taponagem. Mas taponagem porque vem de tapping. Tapping em inglês é dar tapinhas, né? E eu vou explicar. Na realidade é você usar a ponta dos dedos, entende, batendo em determinados locais. Então, em vez de você usar uma agulha de acupuntura, você vai usar o próprio dedo, né? Então, como eu estou querendo compartilhar isso, porque descobri que funciona. Teve uma vez, entendi que eu saí de uma aula de yoga e de meditação ativa numa academia de yoga, aliás, e encontrei Elaine Correia, uma musicista, uma cantora muito competente, cantando no Extra em São Paulo. E me apresentei, que eu era músico, ela falou, olha, você não quer cantar um pouquinho? Eu falei, poxa vida, me deu um certo pânico. Fazia tempo que eu não cantava e tocava em público e tal. Então eu pedi para ela uns 10 minutos para entrar. Sentei no meu canto, ali do lado, apreciando o que ela fazia. Pedi para ela para que esperasse um pouquinho até que eu me sentisse pronto. Então vamos supor, eu naquele dia escolhi o que eu poderia escolher agora, porque ainda tem um pouco disso, pânico de palco, vamos dizer assim, pânico de entrar no palco, vamos dizer que seja isso. Mas podia ser, eu tenho dores de cabeça frequentes, podia ser minha menopausa me incomoda, podia ser meu filho me dá problema e eu não sei o que fazer, ou eu não sei o que fazer quanto à educação do meu filho, ou o problema que for, da maneira mais sucinta e abreviada possível, um problema conciso, assim, como pânico de subir no palco. Então tem um local aqui, que é um local gordinho, onde eu estou apontando, aqui está atrás do microfone, né? Aqui, assim, né? O local correspondente. Aqui a câmera está meio torta. Eu sou o cameraman daqui também. Aliás, não tem cameraman, né? Eu estou só brincando aqui. Então, a gente esfregando esse ponto levemente, é um gordinho que a gente tem, um musculinho gordo que a gente tem aqui, um feixe muscular. Então, depois eu vou publicar de novo, já coloquei na Facebook, vou colocar outra vez, o papel que ele me deu, que também tem publicado, pelo menos tinha até a semana passada, na Google, você digitando EFT desenhos ou fotos, né? Então você vai dizer 3 vezes, apesar de, aí o problema, apesar de eu ter pânico de subir no palco, eu me aceito profundo e completamente. Eu vou repetir isso 3 vezes, acariciando esses pontos, esfregando levemente, rubbing, né? Esses pontos. Então, apesar de ter medo de subir no palco, eu me aceito profunda e completamente. Repete. Apesar de ter medo de subir no palco, eu me aceito profunda e completamente. E daí de novo. Apesar de ter medo de subir no palco, eu me aceito profunda e completamente. Aí tem uns pontos. O ponto número 1 é aqui em cima da sobrancelha do lado de dentro. Ponto número 2, abaixo do olho, na quina do olho aqui do lado de fora. Aí debaixo do olho, aí aqui onde é no meio entre o bigode que as mulheres não têm,
entende? Mas onde tem um chakrazinho aqui, aqui onde é a entradinha do queixo, aí tem um local saliente na sua omoplata, que é esse osso que cruza aqui. Não, clavícula, não é omoplata. Omoplata é a maiorzinha, né? Clavícula, que é esse estribo que passa aqui de um lado. Ele tem um local que é mais entradinha e tem um local que é mais saliente. Você bate por aí, entende? E depois tem um outro que para fazer no ônibus, né? Porque eu já queria fazer logo que o Dr. Cunil me deu esse papel. Para fazer no ônibus, você ficar fazendo o movimento de bater com o dedo, fazer o tapping, né? Taponagem de tapping, dar tapinhas. Uns 10, 15 centímetros abaixo da axila, fica engraçado como se você fosse um macaco se coçando, por exemplo, né? Então, tem um outro local que é aqui. Você bate aqui do lado do pulso, assim, naturalmente. Então, aí você vai só repetir o problema, entendeu? Medo de subir no palco e bate ao mesmo tempo, né? Medo de subir no palco, 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 vai bater na clavícula, entendeu? E medo de subir no palco, aqui 10 centímetros abaixo da axila ou aqui, entendeu? Você vai bater, medo de subir no palco. E você vai dar para você mesmo uma nota de 0 até 10. 10 significa que o problema é intensíssimo. E você aos poucos vai diminuindo aquilo intuitivamente. Mas não vale, é que nem você pegar cartas, jogo de baralho, e roubar jogando paciência. Não tem graça, né? Não tem sentido você roubar jogando paciência, porque paciência você joga com você mesmo, você é o único jogador. Então não adianta você trapacear consigo, só você mesmo sabe que você roubou. Então você vai dar uma nota para você de 0 a 10, por exemplo. Então no meu caso 6, porque eu já fiz diversas vezes com relação a esse negócio de subir no palco. Ainda tenho medo, né? Até a Ivete Sangalo disse que tem antes de subir no palco, imagina eu, né? Então, eu disse 6. Aí eu vou fazer de novo. Apesar de ter medo de subir no palco, eu me aceito profundo e completamente. Apesar de ter medo de subir no palco, me aceito profundo e completamente. Apesar de ter medo de subir no palco, eu me aceito profundo e completamente. Tenho medo de subir no palco, medo de subir no palco, aqueles pontos. Medo de subir no palco, medo de subir no palco, medo de subir no palco. É engraçado, é esquisito, né? Medo de subir no palco e medo de subir no palco. Se não for aqui debaixo da axila, né, uns 10, 15 centímetros, é aqui, medo de subir no palco. Também com a outra mão você pode, a Sônia ou alguém acho que o Craig, que diz que você pode bater com a mão toda debaixo da axila com a mão oposta, né? Ou então bater aqui. 5. E você repete tantas vezes quanto for necessário, fazendo um esforço para fazer tantas vezes quanto for necessário para chegar no 0, entendeu? E você pode escolher, por exemplo, entende? Eu adoeço se como muita pipoca. O que vai acontecer pelo fato de você fazer isso pode ser que depois, intuitivamente, você comece a comer menos pipoca. Ou então, se você... eu sofro de dores de estômago. O problema é que, de uma certa maneira, magia corporal existe. O corpo é cheio de segredos e o seu corpo, diz o mestre Osho, o seu corpo é muito mais antigo do que você. Nós, no útero da nossa mamãe, a gente passa, desde o momento da concepção até os 9 meses e a gente sair para fora, a gente passa por fase de réptil, por fase de peixe, por fase de anfíbio, passa por todas essas fases, né? Até de ave, todas essas fases até a gente sair como um homenzinho, uma mulherzinha para fora. Então o nosso corpo contém segredos, o nosso DNA sabe de milhares e milhares e milhares e milhões de coisas a nosso respeito. E cada celulinha do seu corpo, olha que coisa fantástica. Cada celulinha do seu corpo não é uma imbecil. Cada celulinha do seu corpo tem um DNA, por isso tem testes de DNA atualmente para serem feitos, para identificação de corpos ou de saber se o filho é teu. Toma que o filho é teu.
Então, o DNA contém milhares de segredos. Tanto que as pessoas que se beijam, elas começam a entender umas às outras de uma maneira muito mais intuitiva. Até a Cristina Cairo, que é uma pessoa, uma tremenda terapeuta que tem... a gente não se conhece pessoalmente, só estou falando porque eu acho mesmo. Ela tem um site também, uma página na Facebook, como a Sônia Novinsky também tem, para a EFT também tem. Então, o que eu estava falando mesmo? Da Cristina Cairo, dizendo que quando as pessoas se beijam, muitas vezes elas têm memórias de vidas passadas da outra pessoa só pelo fato de ter beijado. Por quê? Porque a saliva de um entra no corpo do outro e ativa certas coisas, então ocorrem leituras, entende? Já é difícil a gente aturar, entende? Fazer, por exemplo, a análise de vidas passadas da gente mesmo. Quanto mais conseguir identificar que às vezes essa memória não é sua e sim do seu namorado. As pessoas trocam, existe troca de karma. Mas isso é um outro assunto que a gente pode conversar numa outra vez. O que eu acho super legal é que eu fiz, quando eu conheci Elaine Correia, eu fiz esse negócio durante uns 10 minutos e trouxe pelo menos de 10 a 5. Eu não lembro como é que foi, acho que foi uma coisa mais ou menos assim. E aí eu falei para ela, olha, estou pronto. Você acredita que eu ganhei um emprego por causa disso? O dono do restaurante era um cara, não me lembro do nome dele, né? Um cara de cabelo grisalho, um cara bonito, que estava sentado ali junto com 3 outros caras. E eu comecei a tocar Hey Jude. Quando eu comecei a tocar Hey Jude, cantando Hey Jude, don't be afraid, you are made to go out and... e tal. Começou a parar gente, como era no saguão do Extra, né? Como era no saguão do Extra, as pessoas começaram a parar e cantar, os coroas, né? Todo mundo que adorava os Beatles começaram a cantar Hey Jude junto comigo. Quando eu terminei, foi um negócio assim super bacana, fiquei emocionadíssimo, todo mundo também, né? Porque é uma música fantástica do Paul McCartney, gravada pelos Beatles, ele e o Lennon e tal, e os outros dois, o Harrison e o Ringo lá, né? E o de cabelo grisalho era dono do restaurante, me convidou, olha, sempre que você quiser, você está convidado, você já restaurante de primeira classe, né? Você está convidado, você janta conosco aqui, toca alguma coisa, fica à vontade e tal. Mas você tocaria Imagine, né, do John Lennon. Eu fui lá e ataquei de Imagine, aí foi uma parada geral em todo mundo ouvindo, curtindo, cantando o Imagine do John Lennon, junto com o Taza tocando, né? Não está dando para mim ver as teclas porque está o paninho amarelo em cima. Eu não vim aqui para tocar, mas vim para conversar hoje. Mas fato é que funciona. E funciona, por exemplo, olha, tem o problema de relacionamento. Então você vai trazer aquilo de 8 a 0 ou de 10 a 0. Agora você tem que ser honesto e dar uma nota para você. E depois você ir voltando. E você vai notar, entende, que o seu próprio subconsciente já vai, em geral, trazer de 1 ou 2 pontos, entende, no máximo assim. Mas eu não sei como é que vai funcionar para você, eu sei como funciona para mim. Para mim vai descendo de 1 em 1. O problema é a gente vencer a descrença e a preguiça, né? Porque a gente tem que mais ou menos, entende, botar uma certa fé cega, faca molada, como diz o Milton Nascimento, né? A gente tem que ter fé de que a coisa vai funcionar. Em geral, o que acontece é o seguinte, por exemplo... se você curte o Taza como terapeuta, entende? Como o cara que dá a sugestão, ou como artista, ou de alguma maneira, a coisa é capaz de funcionar porque você confia em mim. Eu, por exemplo, confiava muito, entende? Sempre trabalhamos muito bem, eu com o Cunil, que me atendia no reiki, nos florais, e outras terapias paralelas, as sugestões dele, de me ouvir, de opinar sobre o que estava acontecendo na minha vida. Então, essa confiança no médico, se você confia no médico, o remédio funciona, isso acontece. Tanto que muitas vezes acontece o oposto, entende? Você toma um remédio, o remédio não funciona porque você não gosta do médico que receitou. Essa coisa pode parecer estúpido, pode ter gente que não acredita nisso, não é uma questão de crença. Mais e mais pessoas estão sabendo que isso é verdade, entende?
Quando você confia no terapeuta, o remédio funciona. Às vezes o mesmo remédio para curar a mesma doença não funciona para duas pessoas, porque o cara não vai com a cara. Eu ouvi dizer, por exemplo, tinha uma amiga minha reikiana, que era bem gordona, e uma tremenda boa mulher, uma pessoa boníssima, bacana, a gente conversava muito, e ela tomava um comprimidinho, mas era uma coisa assim, acho que 2,5 miligramas, e ela ainda dividia no meio, era um treco tão pequeno, e colocava a pressão dela, que se não ia para 15, né, ficava 11, tranquilinha. E eu vou com a cara desse remédio. Por exemplo, a senhora, minha mãe, não topa o nome, e ela topa o nome do médico dela, que sugere coisas para ela, e às vezes eu desconfio daquele remédio, porque eu não tenho uma relação tão empática, né, ou simpática com aquele médico. E então, por isso que eu estou falando da questão de fé. Para você botar em prática esse EFT, que eu repito, vou colocar, já coloquei no meu Facebook, vou colocar de novo o papel, mas até semana passada tinha também para você pesquisar pela Google, né? E é claro, eu postei vídeos do Craig, que está lá nos Estados Unidos, que inventou esse negócio, e a Sônia, que está promovendo cursos aqui, né? Só que, porque eles estão promovendo os cursos, eu tenho a impressão que retiraram a possibilidade de download das apostilas do curso, que afinal de contas é melhor fazer o curso, né? E tal. E é um curso online que eu desconfio que é. De qualquer forma, se você digitar aquilo que eu escrevi lá na minha página sobre a Sônia a emofree.com.br, nós não somos grandes amigos, eu e ela, eu só acredito muito nessa terapia porque funciona para mim. E talvez a sua fé em mim vá fazer com que você tente. O que eu quero é que você tente, não que acredite em mim que isso funciona. Agora, uma coisa é certa, funciona para mim. Então é aquele negócio. Apesar de ter medo de subir no palco, eu me aceito profundo e completamente. Apesar de ter medo de subir no palco, eu me aceito profundo e completamente. Apesar de ter medo de subir no palco, eu me aceito profundo e completamente. Medo de subir no palco, medo de subir no palco, medo de subir no palco, medo de subir no palco. Lá eu vou mostrar os pontos de novo. Medo de subir no palco, medo de subir no palco e medo de subir no palco. 4. Entende? Quer dizer, eu não estou mentindo, tá? Eu estou abrindo a boca para falar aquilo que mediunicamente sai. Então de 6 já passou para 4. E o ideal é passar a 0. E uma coisa eu lhe garanto, para mim, eu consegui subir no palco. Ok, obrigado pela atenção, tá? Até o próximo videozinho, tem um monte lá na YouTube, tá? Tasa 55, um abraço. Depois eu vou abrir o Tasa 51 também, tá? Tchau, tchau.